Olá! Sejam bem-vindos ao Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal do Amazonas. Vocês podem imaginar que aqui guardamos apenas objetos, mas neste laboratório tem muito mais do que isso. Vamos abrir juntos e descobrir? Vamos! Nestas caixas estão guardadas muitas memórias e histórias dos primeiros habitantes de Manaus. São histórias indígenas milenares. Bora viajar no tempo e conhecer mais sobre esses antigos manauaras? Essa história começou faz muito tempo. Há mais ou menos 10 mil anos atrás, já tinha gente vivendo aqui, em toda essa região de Manaus. Eles faziam instrumentos com pedra, chamados líticos, e com diversos outros materiais, para utilizarem no seu dia a dia. Esses antigos povos usavam esses objetos líticos para cortar, tirar o couro de animais, criar armas para caça, entre outros usos. Naquelas antigas aldeias, povos indígenas desenvolviam diversas atividades, como a construção de malocas para moradia, casas rituais, criação de animais, roças, quintais com variadas plantas úteis para alimentação, temperos e medicinais, faziam cestarias, cerâmicas para armazenar, cozinhar, servir alimentos e bebidas e também para fins funerários como urnas e para trocas. Eles também cultivavam e manejavam diversas plantas. O que vemos na mão dessa mulher indígena é o que chamamos de pão de índio, que é uma massa de mandioca, alimento que eles guardavam para comer depois. Esses antigos povos indígenas cultivavam plantas em terras pretas muito férteis, que eles mesmos criavam. Quando escavamos esses lugares de terra preta, sempre aparecem objetos como pedaços de potes, as cerâmicas arqueológicas, como essas aqui. Olha, mas que caretas bonitinhas! Nós encontramos sítios com terras pretas em muitos lugares de Manaus. Caramba, então a cidade de Manaus era uma grande aldeia indígena? Sim, diversos povos indígenas habitaram toda essa região. Tanto que esses objetos cerâmicos foram encontrados aqui mesmo, na Praça Dom Pedro II, no centro de Manaus. Aliás, a Praça Dom Pedro II é muito especial. Nela encontramos uma verdadeira cronologia dos diferentes povos que habitaram a cidade. Antes da construção e urbanização de Manaus, aqui era uma grande aldeia, com terra preta e com grandes urnas funerárias, como essa aqui. Existem muitos sítios arqueológicos espalhados pela cidade de Manaus, onde foram encontradas diversas cerâmicas. Todos esses pontinhos vermelhos são sítios arqueológicos. Como se pode ver, são muitos no município de Manaus. Para essas muitas cerâmicas encontradas nos sítios arqueológicos, foram definidos 4 estilos diferentes, cada um com suas características e cronologia própria.
As mais antigas chamamos de cerâmica Açutuba, que são seguidas pelas cerâmicas Manacapuru, cerâmicas Paredão e as cerâmicas Guarita, que são as mais recentes e eram ainda produzidas no tempo da chegada dos primeiros europeus. Eram tantas as urnas enterradas em Manaus que, com o passar do tempo, elas foram aflorando na terra. Essa gravura representa as urnas aparecendo na superfície, depois de passarem muitos anos enterradas. E representa essas urnas funerárias afloradas bem no centro da cidade. Já recente, o artista Fábio Ortiz também se inspirou nas urnas e grafitou essa imagem no muro da Praça Dom Pedro II. Sabemos hoje que os povos que habitaram essa região possuíam várias aldeias e construíam montículos, que são plataformas formadas por áreas domésticas, áreas públicas, lixeiras e outros usos. Uma verdadeira cidade nos moldes antigos, onde viveram os Manaós, povo indígena que deu nome à cidade de Manaus. Até o encontro das águas, que é um símbolo da cidade, abriga um importante complexo arqueológico. O Complexo das Lajes. Na ponta dessas lajes existem gravuras, que também foram feitas por esses antigos habitantes da região. Muito tempo depois que essas gravuras foram feitas, os colonizadores europeus invadiram as Américas e fundaram, no século XVII, o que hoje é Manaus, na época com o nome de São José da Barra do Rio Negro. Manaus também foi um importante centro da economia da borracha. Época em que foi construído o Teatro Amazonas, a alfândega, o mercado e muitos outros prédios do centro histórico. Todos esses diferentes momentos da história deixaram testemunhos materiais que se referem às diferentes épocas. São estes objetos e as suas histórias que estudamos e cuidamos aqui no Laboratório de Arqueologia da UFAM. Turma, esperamos que vocês tenham gostado dessa verdadeira viagem na história de Manaus. Até a próxima!